Bom, pessoal, Cacildo Souza, professor de língua portuguesa aqui, para mais uma revisão no projeto #ConectEnem. Hoje nós vamos ver a nossa aula de revisão número 8, emprego de sinais de pontuação. Esta aula vai abordar uma primeira parte mais teórica, de maneira breve, e depois nós vamos resolver algumas questões que envolvem esses sinais de pontuação. Nós vamos ver alguns conceitos que mostram o quão importantes são essas peças dentro do texto, vamos chamar assim. Porque é a partir dos sinais de pontuação que você indica a expressividade da mensagem. Se aquilo corresponde a uma ordem, a uma expressão de admiração, a uma indagação ou algum pensamento interrompido, isso na linguagem escrita só poderá se desenvolver, só poderá ser expresso via sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação, resumidamente, expressam a entonação naquela mensagem e você imagina como se alguém estivesse lendo para você. Conforme Nina Katak, esse nome é francês, você tem aí, citado por Bechara, que a pontuação é um sistema de reforço da escrita. Olha só, sistema de reforço da escrita, constituído de sinais sintáticos, destinados a organizar as relações e a proporção das partes do discurso e das pausas orais e escritas. Estes sinais também participam de todas as funções da sintaxe. Por isso que ela chama sinais sintáticos, gramaticais, entonacionais e semânticas. Então, nós, num primeiro momento, imaginamos os sinais de pontuação com a função mais entonacional, mas além delas, e muitas vezes indicadas por essas funções entonacionais, o tom indica muitas vezes o sentido. Então você tem a semântica e a parte gramatical também, quando você usa um sinal de pontuação em determinado local, muitas vezes a mudança de posição desse sinal faz com que gramaticalmente aquele trecho se torne diferente. Então é muito importante atentar para os sinais de pontuação. É importante atentar para a função que esses elementos desempenham dentro da enunciação. E numa prova do Enem, você pode ter esses sinais de pontuação cobrados numa questão objetiva, mas também poderá ser cobrada na área de redação essa habilidade. Nós temos uma outra citação aqui, que no caso é de Evanildo Bechara. Ele faz aquela citação anterior, ele cita aquela autora, mas agora é uma citação própria. Ele diz que o enunciado não se constrói com um amontoado de palavras e orações. Elas se organizam conforme princípios gerais de dependência e independência sintática e semântica, recobertos por unidades melódicas e rítmicas que sedimentam estes princípios. Por isso, uma pontuação errônea produz efeitos tão desastrosos à comunicação quanto o desconhecimento dessa solidariedade a que nos referimos. Então, muito importante, muito relevante observar essas citações. E aí, Evanildo Bechara teria mais citações, mas para o nosso momento eu as dispensei e deixei os exemplos que ele mesmo coloca. Não podem atirar, olha só, não podem atirar, é uma negação. Agora, na segunda enunciação, você tem não podem atirar. Percebem a diferença? A simples presença da vírgula causa essa pausa, então nós entramos no campo entonacional, mas essa entonação, ela não para nela, ela não encerra em si. Essa entonação serve para me indicar que existe aí uma negação em princípio, mas uma afirmação depois. Não, podem atirar. Ou seja, você tem automaticamente colocada aí a uma oração que indica declaração, permissão, vocês podem atirar.
enquanto que na primeira, onde não há a presença da vírgula, vocês têm uma negação. Não podem atirar. Resumidamente, não podem atirar. Negação. Não podem atirar. Afirmação. Então tem que ter muito cuidado no emprego desses sinais para que você não cometa equívocos no seu texto ou no momento em que você estiver recebendo, interpretando. Os principais sinais de pontuação são eles: ponto. Nós temos 3 categorias de ponto, né? Ponto final, ponto parágrafo, ponto simples, vírgula, ponto e vírgula, sinal de interrogação, 2 pontos, ponto de exclamação, travessão, parênteses, reticências. Nós temos outros, mas eu quis elencar aqueles que são mais utilizados e que vocês com certeza vão utilizar no momento de uma elaboração textual. Então agora nós vamos para as questões. As questões não necessariamente são no padrão do Enem, mas como eu expliquei na aula anterior de concordância, você precisa treinar e exercitar esses elementos gramaticais para que possa aplicá-los corretamente ao texto. E essa primeira questão, muita gente pode dizer que não é no padrão do Enem, mas eu expliquei quando eu fiz a aula de concordância que nós estamos aqui treinando os elementos gramaticais. Então, você resolver questões de elementos gramaticais, mesmo que na prova do Enem não apareçam questões dessa natureza, você ainda assim estará exercitando, você estará aplicando os conceitos, no caso aqui de sinais de pontuação, mas poderia ser de concordância, de regência e outros conteúdos. Aqui, esse tipo de questão, você vai analisar o texto, analisar a entonação, analisar se se deseja finalizar uma oração ou um período, se deseja indagar. Então, é considerando esses aspectos que você preencheria essas lacunas. Na realidade, nada mais havia para fazer. Os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados. Apesar disso, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Vou falar aqui. Em algumas situações fica claro o sinal de pontuação a ser utilizado. Quando eu digo na realidade nada mais havia para fazer, isso na realidade é um termo deslocado, é um adjunto adverbial deslocado. Então a vírgula aí é obrigatória. Na realidade, vírgula, ou na verdade, vírgula, ou se fosse realmente, é um adjunto adverbial de afirmação. Então vírgula antes do nada. Se vocês observarem, todas as alternativas, o primeiro elemento é a vírgula. Então você não teria como não saber. Nada mais havia para fazer. Depois de fazer, o que nós temos é uma inicial maiúscula. Então, poderia ser aí o sinal de exclamação, poderia ser o ponto final, poderia ser interrogação, mas ficaria sem lógica. Na realidade, nada mais havia para fazer? Seria uma pergunta. Então, está claro aí que você tem ponto final. Tem que ser ponto final, vírgula descartada. Não existe vírgula antes de inicial maiúscula, a não ser quando se trata de um elemento, de um substantivo próprio. Então aqui está descartado. Então, na realidade, vírgula, nada mais havia para fazer, ponto. Os assuntos foram falados, as dúvidas esclarecidas, os problemas evitados. Então você tem aí uma sequência de termos. Para separar termos em sequência, nós usamos o quê? Vírgula. Então, são termos coordenados. Os assuntos foram falados, vírgula. As dúvidas foram esclarecidas, vírgula. Os problemas foram evitados. De novo, nós temos uma inicial maiúscula. Então, aí vai ser o ponto final. Ou poderia ser exclamação, mas não tem opção. Apesar disso, aí evidentemente que é vírgula, né? Apesar disso, vírgula, é a mesma coisa de na realidade, na verdade, adjunto adverbial deslocado. No caso, aí, vírgula, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. As duas únicas possibilidades aí, que nós não vamos considerar o sinal de interrogação, seria um ponto final seria o ponto final, exclamação e as reticências. Exclamação aqui não há motivo para tal. Exclamação você não tem aí a opção, você tem interrogação. Então, o que fica? Você tem exclamação, mas não tem um ponto final. Tem uma interrogação e, nesse caso aí, entre reticências e exclamação, já que exclamação nós não temos motivo
para colocá-lo vão ser as reticências. Então, a resposta fica com vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula e reticências. Resposta é letra C. É uma questãozinha meio complexa para começar, mas aí eu vou facilitando. Isso é para a gente quebrar a cabeça mesmo. Sinais de pontuação você tem que treinar e exercitar. E uma boa leitura faz com que você identifique qual seria o elemento a ser utilizado de maneira mais prática. Tudo com base na leitura. Você vai estudar a gramática, mas você vai entender a gramática mais precisamente à medida em que você estude, que você leia, que você esteja em contato com a leitura e com a escrita. No caso, quem vai fazer Enem. Leitura e escrita diárias fazem com que os elementos gramaticais fiquem mais claros, ok? Agora vamos ser mais lineares. A questão número 2 pede para se assinalar a alternativa em que há erro de pontuação, ok? Prestem bem atenção, nós falamos também isso em outras aulas. Cuidado nos enunciados, no exceto, no não, no incorreto. Pela tradição de se marcar as alternativas com correção, você acaba se atrapalhando. A alternativa vai ser a correta em relação ao comando do enunciado. Se o comando do enunciado fala que é para você assinalar a alternativa em que há erro, a alternativa correta vai ser aquela em que há erro. Então, não é que a alternativa esteja errada, a alternativa estará correta conforme a proposta do enunciado. Então, aqui nós temos, era do conhecimento de todos a hora da prova, mas alguns se atrasaram. A hora da prova era do conhecimento de todos. Alguns se atrasaram, porém, todos conhecem a hora da prova, não se atrasem, pois. Todos conhecem a hora da prova, portanto, não se atrasem. Ou nenhuma das alternativas. Aqui, você não tem que ficar fazendo suspense. Mesmo que não fosse uma questão, se fosse lá você no seu texto com um desses trechos aqui. Não tem que fazer suspense. É só conhecer outros elementos gramaticais. Por isso que é importante a gramática. Quando você estuda período composto por coordenação, você vê que aquelas conjunções, aqueles conectivos que aceitam vírgula, no caso o mas, o pos, o portanto, esta vírgula tem que vir antes desse elemento. Então, se vocês observarem a alternativa A, era do conhecimento de todos a hora da prova, vírgula. Esta vírgula depois de prova está correta. É a vírgula que separa a oração coordenada sindética, que é aquela que não tem conectivo, da oração coordenada, fiz o contrário aqui, é a vírgula que separa a oração coordenada assindética, aquela que não tem conectivo, era do conhecimento de todos a hora da prova, não tem conectivo, só para vocês não se atrapalharem e eu não enlouquecerem ainda mais. E a segunda oração é a que tem conectivo, oração coordenada sindética. Esta vírgula tem que ficar antes da conjunção, do conectivo. Tanto faz você dizer conectivo como conjunção. Vírgula, mas, correto. Depois do mas não tem vírgula. Então esse mas, vírgula, não existe. Então a alternativa correta é a letra A, porque é nela que reside o erro. Então a alternativa correta é a letra A. Era do conhecimento de todos a hora da prova, vírgula. Mas alguns se atrasaram. Não há pausa depois do mas. Portanto, resposta letra A da questão número 2. A letra B, corretíssima, que você tem duas orações separadas por ponto e vírgula, porque elas têm certa extensão, e a vírgula separando o porém que está deslocado. Alguns se atrasaram, vírgula, porém, corretíssimo. A letra C, todos conhecem a hora da prova, é uma oração parecida com a da letra B. Não se atrasem, pois, é a mesma lógica, o pois depois da vírgula e as duas orações separadas por ponto e vírgula. E todos conhecem a hora da prova, vírgula, portanto não se atrasem. É uma oração no estilo da letra A, sendo que o emprego da vírgula está correto, uma vez que só foi utilizado antes do conectivo, portanto. E é isso que faz com que a letra A esteja com a escrita errada e por isso seja a resposta. É o gabarito da número 2, letra A. Qualquer coisa, voltem. Se eu atrapalhei vocês aqui na explicação, às vezes a gente troca uma palavra, voltem. Vocês estão aí no YouTube, então vocês têm como voltar, vocês têm como fazer aí as interrupções necessárias enquanto vocês estudam, ok? A questão número 3 parece gigante, né? Mas não é. Se você imaginar
que nós temos aqui uma única oração apenas com pontuações diferentes, você vai imaginar também as pausas que são necessárias neste período. Na verdade é um período porque você tem várias orações. Então, qual é a lógica? Você separar por segmentos. Quando o programa é planejado com alguém que você raramente vê, a vontade em cancelar o compromisso é exatamente porque você precisaria fazer um grande esforço para encontrar essa pessoa. Então eu li do jeito que deveria ser. Então, qual será a alternativa que se encaixa nessa leitura? Observe que tem um primeiro segmento aí que indica tempo. Esse primeiro segmento ele vai completo até a primeira vírgula. Quando o programa é planejado com alguém que você vê raramente. Essa é a primeira informação. Então, a vírgula é depois de raramente. Isso é uma oração subordinada adverbial. Ela está deslocada, está no início do período. Então, a vírgula tem que existir. Ela termina em raramente. A vírgula é depois de raramente. Se nós observarmos, aí na letra B, na letra C e na letra D, as vírgulas existem depois de raramente. Então, na letra A, você não tem essa vírgula depois de raramente e tem depois de alguém, que está errado. Então, a letra A descartada. Agora, o segundo segmento seria: a vontade em cancelar o compromisso é exatamente porque. Então, não quer dizer que tenha vírgula, mas é exatamente porque. Aí eu vou começar uma nova oração. Eu tenho a primeira oração, até raramente. Eu tenho a vontade em cancelar o compromisso é exatamente porque. E você precisaria fazer um grande esforço para encontrar a pessoa. Então, é dividir isso direitinho. Na letra B, você já tem uma vírgula depois de planejado. Esse planejado, vírgula com, não existe. Planejado com, você está separando o nome do seu complemento. Do mesmo modo que você tem esta vírgula na letra B, antes do planejado, você tem depois de fazer, precisaria fazer, vírgula. Totalmente equivocado isso aí. Então, letra B também descartada. Na letra C, o descarte acontece porque a vírgula está depois de programa. Quando o programa, vírgula, é planejado com alguém, vírgula, que você... Aí, vamos descartar sem maiores esforços. E na letra D você tem, quando o programa é planejado com alguém que você vê raramente, respeitou a pausa, a vontade em cancelar o compromisso é: intercalou-se um adjunto adverbial. Você poderia colocar travessões, você poderia colocar as vírgulas como estão. Então você intercala, você dá uma pausa. Essas vírgulas são facultativas. O que é uma coisa facultativa, professor Cacildo? Ou você usa ou não. Neste caso aqui, ou você emprega as vírgulas ou não. O empregar as vírgulas aqui dá um realce ao termo exatamente. Então foi o que se escolheu. Mas as vírgulas existirem ou não existirem, isso não provoca erro. Claro, ou duas vírgulas ou nenhuma vírgula. Se fosse só uma vírgula, estaria errado, que é o que acontece na letra E, que eu já estou descartando, e, portanto, a resposta é a letra D. Quando o programa é planejado com alguém que você vê raramente, primeira pausa, a vontade em cancelar o compromisso é exatamente porque você precisaria fazer um grande esforço para encontrar essa pessoa. Se você lê diariamente, se você escuta, se você escreve, certamente você não erra essa questão, mesmo que você tenha dúvidas na teoria dos sinais de pontuação. Então, pontuação é muita vivência, é muita prática, e você tem que buscar essa perfeição, não diga perfeição porque isso não vai existir, mas buscar o aperfeiçoamento diário. Resposta da questão número 3, letra D. Na número 4, nós temos que identificar a alternativa em que a ausência da vírgula muda o sentido do texto. Então não é que esteja errado, é que a ausência dela faz com que o sentido daquele trecho seja modificado. Se nós olharmos a letra A, preocupado, ele se submeteu a uma rigorosa dieta. Esse preocupado aí, que é, para muita gente que não sabe, um predicativo do sujeito, ele estava preocupado e ele se submeteu a uma rigorosa dieta. Então, quando o predicativo do sujeito está deslocado, vírgula. Preocupado, vírgula. Então, sem discussão aí, correta a oração. Nós devemos marcar aquela em que a vírgula muda o sentido do texto. Se eu tirar a vírgula aqui, o sentido não vai ser modificado, vai continuar. Preocupado, ele se submeteu a uma rigorosa dieta. Não muda o sentido.
fica errado, equivocado gramaticalmente, porque você deixa de dar uma pausa que existe. Mas a semântica, o sentido do que se quer expressar, não é modificado aqui. Nacionalmente, observa-se um aumento no número de pacientes infectados com HIV. Mesma situação da letra A. O nacionalmente é um adjunto adverbial que está deslocado. Veja bem, o adjunto adverbial é expresso pela classe de palavras advérbio. Essas palavras que terminam em mente são todos advérbios e sintaticamente atuam como adjuntos adverbiais. Então, vírgula aí na letra B é o mesmo caso da letra A. Na Europa, há as dificuldades impostas pela crise econômica. Na África, as complicadas questões geopolíticas. Na Europa, adjunto adverbial deslocado, adjunto adverbial de lugar, vírgula obrigatória. Então, se eu retirar a vírgula em preocupado, em nacionalmente e na Europa, eu não vou mudar o sentido, eu apenas vou cometer um equívoco gramatical. Do mesmo modo, na África, as complicadas questões geopolíticas. Nós temos aí um período separado com ponto e vírgula em que as duas orações se constroem pelo mesmo princípio, com adjuntos adverbiais de lugares deslocados. Vírgula obrigatória, mas a não colocação da vírgula aí não mudaria o sentido, que é o cerne do enunciado. O médico indicou um tratamento e o paciente decidiu seguir fielmente as orientações. Vejam bem, vírgula antes da conjunção aditiva e, sim, é possível desde que o sujeito da segunda oração seja diferente do sujeito da primeira oração. Qual é a primeira oração, professor? O médico indicou um tratamento, sujeito o médico. Segunda oração, professor. O paciente decidiu seguir fielmente as orientações. Então, em se tratando de sujeitos diferentes, vírgula antes da conjunção aditiva e ou do conectivo e são facultativas, ok? Vocês podem utilizar ou não. E muitas vezes é preciso utilizar para não causar ambiguidade. E na colocação dessa vírgula, na retirada dela, também não vai existir mudança de sentido. E na letra E, sim. O país, aí você intercala, coloca lá, que é negligente para explicar que o país do qual se fala é negligente. Não contribui para a qualidade de vida dos seus cidadãos. Da maneira que está aqui, eu estou me referindo a um país, e estou dizendo que esse país é negligente. Então, que é negligente é oração subordinada adjetiva explicativa. As orações explicativas são marcadas por vírgulas. Se eu tirar as vírgulas, o que é que vai acontecer? O país que é negligente não contribui para a qualidade de vida dos seus cidadãos. Aí aqui é o oposto das outras, né? As outras, se você retirar as vírgulas, o sentido não muda, mas ficam erradas gramaticalmente. Na letra E, se você retirar as vírgulas, a oração continua correta gramaticalmente, mas o sentido, a semântica fica outra. Enquanto no primeiro caso, considerando do jeito que está aqui, com vírgulas, eu estou falando de um país específico, estou explicando que ele é negligente e dizendo que ele não contribui para a qualidade de vida dos cidadãos, ao retirar essas vírgulas, prestem bem atenção, meus alunos, ao retirar essas vírgulas, o país que é negligente, aí eu já estou admitindo uma quantidade de país maior do que um. É qualquer país que seja negligente não contribui para a qualidade de vida dos seus cidadãos. Vira oração subordinada adjetiva restritiva. E por que restritiva, professor? Porque eu estou limitando, eu estou dizendo que apenas o país que é negligente não contribui para a qualidade de vida dos seus cidadãos. Se tiver um país que seja cuidadoso, esse sim contribui para a qualidade de vida. Então, no caso das orações subordinadas adjetivas, ao pôr as vírgulas, essas orações são classificadas como explicativas. Ao retirar as vírgulas, elas são restritivas. E isso muda o sentido da oração citada ou do período. Eu digo oração se for apenas um segmento com um verbo. Então, o período é uma oração ou duas orações. O período é uma frase com uma ou mais orações. Ok? Mas aqui nós temos um período porque temos uma oração subordinada no meio. E a subordinada, ela fica com sentido modificado ao se retirar as vírgulas. Ok? Fechado isso aí.
Questão número 5. Nas frases a seguir, extraídas da coluna de Juca Kfouri, incluímos uma vírgula indicada entre parênteses em determinado ponto. A única vírgula que não seria aceitável está em. A única vírgula que não seria aceitável. Ele não fala nem correção, né? Se está correto ou errado. Mas, dentre as 5 alternativas, qual aquela que traz uma vírgula que não seria aceitável? Aí aqui você tem que ir para a regra mesmo. Letra A. A banalização virou esculhambação e a intenção de fazer por força de lei um momento de educação cívica virou apenas desrespeito. Vocês observem aí que nós temos a vírgula antes do E. Eu já expliquei na questão anterior. Essa vírgula antes do E pode existir se os sujeitos forem diferentes. E é o caso aqui. Banalização é o sujeito da primeira oração, intenção é o sujeito da segunda oração. Então, eu posso colocar vírgula antes da conjunção aditiva E. E principalmente no caso de uma das orações ser bem extensa, que é o caso da segunda. Letra B. Em todos os jogos é mera vulgarização. Presta atenção, em todos os jogos é adjunto adverbial deslocado, vírgula, obrigatória. Ok? Corretíssimo. Que o hino nacional seja tocado antes de jogos da seleção ou em circunstâncias especiais, vírgula, é aceitável. É a oração que tem a palavra aceitável, na qual é inaceitável a colocação da vírgula. Por que, professor? Uma oração tão gigante não tem uma pausa. Vocês podem perceber que essa frase, esse período, tem mais de uma oração aqui, este período, se você observar, ele está inverso. Foi invertido. Se eu colocá-lo na ordem habitual, não tem essa vírgula. É aceitável que o hino seja tocado antes dos jogos da seleção ou em circunstâncias especiais. Então essa vírgula não existe. Essa vírgula antes do E, aí, não existe. Na verdade, antes do E, não existe. Ok? O erro está na letra C. Porque quando se trata de jogos contra times estrangeiros, oração é deslocada, vírgula obrigatória. E na letra E, do mesmo modo, de alguns anos para cá, oração subordinada deslocada. O que é uma oração deslocada, professor? O que é um termo deslocado? É um termo que deveria estar no meio ou no final do período e está no início. Então, de alguns anos para cá, poderia estar lá no final. Virou lei em muitos estados a obrigatoriedade da execução do hino de uns anos para cá. Seria a ordem habitual. O fato de estar no início caracteriza como deslocamento, e esse deslocamento exige a obrigatoriedade da vírgula, ok? Vamos lá, hoje eu estou mais explicativo, né? Porque sinais de pontuação exigem isso, mas vocês vão perdoar. Já é a 8ª aula nossa aqui, já são em torno de 50 aulas no total. Aproveitem essas aulas do #ConectEnem. Questão número 6 para nós encerrarmos. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo, parecida com a questão número 1, né? Aqui bem mais simples. Observem, lembrem que isso aqui é bem fonético, bem fonológico. Ó, quando se trata de trabalho científico, é como se alguém estivesse lendo para você, como se você estivesse escutando ou num podcast ou no rádio. Lembre, imaginem alguém lendo para você. Quando se trata de trabalho científico, 2 coisas devem ser consideradas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. A outra, o valor prático que possa ter. Lendo assim, você não tem como errar. Mas como é que eu vou conseguir ler assim, professor? Às vezes eu não consigo fazer essa leitura. Aí falta o hábito da leitura do dia a dia. Essa leitura do dia a dia vai condicionar você a entender as pausas. Tecnicamente, saber que este sinal é o obrigatório por esse ou por aquele motivo, isso aí é de cada um. Você tem que estudar, mas isso aí vai variar. Agora, quando você tem leitura, você percebe as pausas. E aí aprender esses elementos de maneira técnica vai ficar mais simples. Quando se trata de trabalho científico, é pausa aí, ó. Olha, oração subordinada deslocada. Vírgula. Então, se é vírgula, a resposta já é a letra D. Mas eu não quero aqui apenas dar respostas.
Por que é a letra D? Além de ser a única que tem vírgula como primeiro elemento. Porque você tem aí os dois pontos. Quando eu digo duas coisas devem ser consideradas, os dois pontos antecipam o detalhamento, ou antecipam uma enumeração, antecipam um aposto, mas você vai detalhar aquilo que veio antes. O que é que veio antes? Consideradas, duas coisas que devem ser consideradas. Aí eu vou detalhar, por isso que eu uso os dois pontos. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, então eu já disse a primeira. A outra, o valor prático que possa ter. Professor, não poderia colocar a vírgula depois de oferece? Poderia. E é exatamente uma vírgula. Aí, professor, eu poderia colocar o ponto e vírgula? Poderia. Acontece que nós temos aí duas orações extensas. Então, uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece. A outra, o valor prático que possa ter. Como você não tem a opção da vírgula, o ponto e vírgula funciona muitíssimo bem aí, às vezes até melhor do que a vírgula, porque você tem orações extensas e opostas. Fiquem sempre ligados nessa oposição para usar o ponto e vírgula. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, ponto e vírgula. A outra, o valor prático que possa ter. Aí você vai, por exemplificar. Olha, é preciso ter cuidado. Na aula de português, você precisa se ligar nos sinais de pontuação. Na aula de matemática, nos sinais da aritmética. Então, aí você vai colocar o ponto e vírgula para separar as duas orações, porque você tem elementos, nesse caso nem são opostos, mas são bem diferentes. Exemplo assim, bem de improviso, só para vocês entenderem que isso é no nosso dia a dia. Sinais de pontuação exige muito que nós, como professores, né, tenhamos uma postura menos técnica, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, diferentemente de outras aulas, porque isso faz parte da sonoridade do nosso dia a dia. Se eu for explicar tecnicamente demais aqui, eu não vou atingir os objetivos. Você tem que imaginar que o seu texto é um texto lido oralmente quando você vai pontuar. Ok? Já conversei muito, né? Mais do que as outras vezes. Estamos encerrando a nossa aula de hoje, aula de português número 8 do projeto #ConectEnem, professor Cacildo Souza. Eu agradeço a atenção de vocês. Indiquem, compartilhem, usem esse canal a favor de vocês. Se alguns dos colegas de vocês ainda não sabem, indiquem para que eles possam assistir às aulas, que são aulas muito bem cuidadas, com muita responsabilidade, desde a questão técnica da edição até a questão de veiculação, né? Começa nem na edição, começa aqui conosco, na preparação, e vai até a edição e veiculação. Aproveitem, porque isso é um bem muito valioso. Até outra oportunidade. Valeu!